Olá, amigos! A seleção brasileira, enfim, está completa para os jogos nessa data FIFA do mês de setembro. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior enfrenta o Equador nesta sexta-feira no Couto Pereira, às 10 horas da noite. Na outra terça-feira, enfrenta a representação do Paraguai jogando fora de casa. Dos 23 atletas, 9 ainda estavam por chegar. 14 participaram da primeira atividade, que foi realizada na tarde de segunda no CT do Caju. Outros 3 chegaram na madrugada de segunda para terça, os 2 zagueiros do Paris Saint-Germain, Marquinhos e Beraldo, além do lateral direito da Juventus de Turim, Danilo. Os 3 atletas chegaram juntos, inclusive dormiram neste hotel onde a seleção brasileira está hospedada no centro de Curitiba. Faltaram outros 6. Eles começaram a chegar durante o finalzinho da manhã desta terça-feira. O primeiro deles foi o Bruno Guimarães, que foi para a galera, foi muito saudado pelo torcedor. Ele é do Rio de Janeiro, mas jogou muito tempo aqui no Clube Atlético Paranaense, tem um carinho muito grande da galera, por isso parou, foi autografar, tirar fotos com a galera, foi muito bacana. Quem chegou também foi o Alisson, acompanhado do preparador de goleiros, tanto do Liverpool como também da seleção brasileira. O Alisson chegou junto ao Cláudio Tafarel, o Alisson passou direto para o hotel, mas o Tafarel, histórico goleiro da seleção brasileira, fez questão de cumprimentar os torcedores aqui presentes na frente do hotel da seleção. Os últimos a se juntarem foram os 4 atletas do Real Madrid. Vinícius Júnior, aliás, passou um tempo muito grande falando com a torcida presente aqui em Curitiba. Além dele, o Endrick, o Éder Militão e o Rodrigo. Então, com o quarteto do Real Madrid, a seleção brasileira está completa, está pronta e vai fazer a primeira atividade com os 23 jogadores relacionados nesta tarde de terça-feira no centro de treinamentos do Atlético Paranaense. E a partir daí, o Dorival Júnior vai começar a esboçar aquele que pode ser o time titular do esquadrão pentacampeão do mundo para o duelo da próxima sexta-feira. Eu lembro que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet tá dobrando o bônus para a galera que acompanha a gente aqui na Litoral News. A mensagem está aqui embaixo, QR Code está na tela. Você utilizando o cupom Litoral, ao invés de ter um bônus de até R$ 1.200, você vai ter um bônus de até R$ 2.400 para apostar na 1xBet. Para aproveitar é muito fácil, link está no comentário fixado, utilize o código promocional Litoral, depositando a partir de R$ 5,00, você já tem o seu bônus progressivo de até R$ 2.400 na 1xBet, já com responsabilidade, jogue na 1xBet. Pois bem, a seleção brasileira completa aqui em Curitiba para esse duelo importante contra a representação do Equador. O Dorival terá apenas 3 atividades, o tempo é muito curto para trabalhar o time para esse duelo da próxima sexta. A primeira atividade com apenas 14 jogadores presentes. A partir de agora, ele vai poder tirar mais dos atletas, poder esboçar aquelas ideias de jogo de fato, para que isso possa ser traduzido no gramado na próxima sexta. E se engana quem imagina que, apesar do tempo curto, o time só trabalha no CT do Caju. Em média, 4 horas por dia, somando a academia, somando o trabalho de gramado, a equipe vai passar no centro de treinamentos do Atlético Paranaense. Ontem, por exemplo, o time chegou às 2 horas e deixou o CT apenas às 6. Mas durante as manhãs e as noites, entre os horários das refeições, há todo um trabalho de vídeo que está estabelecido na programação da seleção. Dorival precisa utilizar o maior tempo possível. Primeiro, para utilizar aquela que é a base do time que vem da Copa América, dos convocados para essa data FIFA. Alguns são remanescentes da Copa América. Temos mais da metade de jogadores que estavam presentes nos Estados Unidos. O goleiro Alisson e o goleiro Bento. Lembro que o Ederson estava lesionado durante o período da Copa América, então ele é novidade na vaga do Rafael. Aliás, é a primeira vez que o Ederson terá a oportunidade de trabalhar com o Dorival Júnior. Daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo. Na linha defensiva, em tese, o Dorival repetiria os mesmos 8 jogadores da Copa América, à exceção do Bremer, porque ele levou 5 para a Copa América. Agora, como são apenas 23, ele cortou um zagueiro e trouxe 4. Então, os 4 zagueiros são os mesmos: Gabriel Magalhães, Éder Militão, Marquinhos e Beraldo. Na lateral direita, ele havia convocado Danilo e Ian Couto foi cortado. O William foi chamado para ser esse estreante. Então, nós temos 2 goleiros que estavam
estavam na Copa América, um lateral direito, os 4 zagueiros, vamos a 7, e também os 2 laterais esquerdos, Guilherme Arana e o Wendel. Vamos a 9 jogadores remanescentes da Copa América. O João Gomes estava na Copa América, Douglas Luiz e Ederson, que estavam na competição, ficaram de fora. O André, que estava lesionado durante o período da competição, retorna. Já temos 10. Bruno Guimarães estava na Copa América, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Hendrick. Ou seja, de uma lista de 23, são 15 remanescentes, 8 novas peças. Então o Dorival quer trabalhar em 2 aspectos. Um, é potencializar aquilo que já vem sendo trabalhado durante o período nos Estados Unidos. Foram quase 40 dias de muitos treinos, de muita dedicação, para que as ideias pudessem ser implementadas na Copa América, mas que uma semente fosse plantada para que o time pudesse germinar essas ideias durante o ciclo para a Copa do Mundo daqui a 2 anos, já traduzir isso no gramado durante os jogos da data FIFA. Aliás, se são 14 remanescentes da Copa América, e se a gente for pegar como referência o último jogo da seleção brasileira nas eliminatórias em outubro do ano passado contra a Argentina no Maracanã, a lista de remanescentes é ainda menor. Foram 8 naquela convocação do técnico Fernando Diniz, dos quais 6 estavam no time titular. O Alisson, Bento estavam naquela lista. O Alisson foi titular na derrota para a campeã mundial no estádio do Maracanã. Além dos goleiros, também estavam convocados Gabriel Magalhães e o Marquinhos para a zaga, os meio-campistas André e Bruno Guimarães e os atacantes Hendrick e Rodrigo. Vinícius Júnior estava lesionado à época, por isso foi cortado desse jogo de novembro do ano passado com a seleção brasileira. Então é um time sim mudado, é um time renovado para essa sequência de eliminatórias no ano de 2024 sob o comando do técnico Dorival Júnior. E um dos símbolos dessa renovação é o garoto Estevão, atleta do Palmeiras, atacante lado pela direita. Ele mesmo se definiu, a gente acompanhou a entrevista coletiva com o cria do Palmeiras, ele mesmo se definiu como um jogador muito bom no 1 para 1, capaz de desequilibrar dentro do gramado, com personalidade por hora de driblar. Ele até disse que quando subiu da base profissional tem muita dificuldade, porque ele não era o mais forte, não era o mais rápido, mas é um menino extremamente talentoso. E dava para ver durante a entrevista coletiva que ele estava com as mãos suadas, né? Mexendo as mãos o tempo todo, natural, do nervosismo de um menino de 17 anos, tinha acabado de encontrar o Vinícius Júnior, o Rodrigo, jogadores que são referências para essa garotada que está surgindo agora para a seleção brasileira. Vamos ouvir um pouquinho do Estevão, que chega com essa possibilidade de estrear pela pentacampeã mundial na próxima sexta-feira contra o Equador, e é símbolo dessa renovação na caminhada em busca do hexacampeonato. Claro que a gente sempre cria uma expectativa. Acho que nesses últimos meses eu tenho crescido, eu tenho acrescentado bastante no meu futebol. E claro que a gente sonha, né? Que vestir a camisa da seleção brasileira, uma camisa mais pesada de seleções, cria uma expectativa e espero que eu venha fazer isso, venha dar continuidade nos treinos, mostrar o que eu posso fazer e, se Deus quiser, ajudar a seleção. O Estevão não escondeu de ninguém o desejo que ele tem de ser titular da seleção brasileira. Uma convocação que não temos o Rafinha, que está suspenso do primeiro jogo, por isso o Dorival optou por não chamá-lo nem para a partida contra o Paraguai, nem para a partida contra o Equador. O Savinho, atleta do Manchester City, está lesionado, então se abriu o caminho para o Estevão ser convocado, para o Luiz Henrique ser convocado, 2 jogadores que, em tese, brigam pelo lado direito. O Dorival vai começar a definir o time na tarde desta terça-feira, e há uma questão, se ele vai jogar com o Rodrigo por dentro ou com o Rodrigo por fora. Se ele jogar com o Rodrigo por dentro, recuar o Paquetá e jogar apenas com o volante, ou o Bruno, ou o João, ou o André, se abre esse caminho para que você tenha o Estevão ou o Luiz Henrique do lado direito no ataque. Se o Dorival entender que é preciso manter um primeiro volante, ou o João, ou o André, com aquela estrutura de Bruno Guimarães e Paquetá que se apresentou na Copa América, abrir Rodrigo de um lado, Vinícius do outro, o caminho se inverte, não para o Estevão, para o Luiz Henrique, mas sim para termos ou o Pedro ou o Hendrick no time titular da seleção brasileira. O Dorival, durante a Copa América, bateu muito naquela tecla em relação ao Hendrick, tem que ter calma, tem que ter paciência para não queimar etapas. E o Estevão revelou esse primeiro
primeiro contato com o Dorival Júnior, sobre o que ele já conversou com o treinador da seleção e a oportunidade de conhecer os ídolos dele, né? Ele falou que o maior ídolo dele é o Neymar que está de fora, deve voltar apenas no mês de outubro, se recuperando de lesão. Dorival já disse que quando o Neymar estiver à disposição para jogo, ele voltará a ser convocado pela seleção brasileira. Então o Estevão ainda não teve essa oportunidade de encontrar o Neymar, mas falou sobre esse encontro com o Vinícius Júnior e sobre essa conversa com o Dorival. Ele não escondeu o desejo de ser titular e de ter uma oportunidade no 11 inicial da seleção brasileira. Ele me cumprimentou, cumprimentei ele bastante e ele falou para mim ser leve e claro que a gente sempre cria uma expectativa e eu vou mostrar isso durante os treinos e estou a opção dele, se ele optar assim eu vou entrar, dar o meu máximo e espero que venha dar tudo certo. Encontrei ali na hora do almoço ali, consegui encontrar, acho que o cara que deu mais nervosismo mesmo foi o Vini, né, porque acaba sendo uma referência hoje, pelo que ele está representando no futebol brasileiro, no Real Madrid, que para mim é o melhor do mundo hoje. E não só com ele, mas com todos, porque é cara que a gente vê jogando Champions League, vê jogando campeonatos importantes, acaba passando um friozinho na barriga, mas estar aqui junto com eles, vou tentar aprender bastante. Até pra gente ficar nessa briga pela posição pelo lado direito do gramado, vamos ouvir também o Luiz Henrique. São 2 jogadores convocados pela primeira vez. Essa seleção tem 3 estreantes, algumas caras que estão voltando depois de muito tempo. O Pedro não era convocado desde junho de 2023, o Lucas não era convocado desde 2018, mas temos 3 estreantes nessa lista do Dorival. Um é o lateral direito William, da equipe do Cruzeiro, um é o Estevão, que nós acabamos de ouvir, e o outro é o Luiz Henrique, que ele fala sobre essa oportunidade também de vestir a camisa da maior seleção do planeta. Aliás, Estevão e Luiz Henrique estão jogando muito no Campeonato Brasileiro. Eu já deixo uma pergunta. Você colocaria ou o Luiz ou o Estevão no time titular? Dá para encaixar um dos dois, trazendo o Rodrigo? Porque a gente imagina que o Dorival vai construir um time que tenha Paquetá de segundo ou de armador, o Rodrigo de um lado, do lado direito ou por dentro, e o Vinícius do lado esquerdo. Aí se abre as posições para um primeiro volante, para um cara mais de beirada, para um centroavante, mas o Dorival vai partir da construção a partir desses 3 jogadores no treino da tarde. Coloque aí nos comentários. Você colocaria Estevão, Luiz Henrique no time titular? Vamos ouvir o garoto do Botafogo, convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Para mim é um sonho estar vestindo a camisa da seleção brasileira, estar defendendo o meu país. Então essa chegada foi incrível, com meus companheiros ali, com a comissão técnica, todo mundo me recebeu muito bem e estou muito feliz e muito grato de estar vestindo essa camisa aqui. Sei que vai ser um jogo muito difícil, mas sabemos da nossa capacidade, sabemos o que a gente podemos fazer, vamos dar o nosso máximo, vamos lutar até o final para sair com a vitória nesses 2 jogos. O recado que eu deixo é que não vai faltar luta para a gente vamos lutar até o final. Vamos jogar como a gente sabemos jogar e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória aí e continuar essa caminhada aí muito boa. Vai vir muita coisa boa aí, vou lutar para estar aqui de volta, para estar vestindo essa camisa de novo e, se Deus quiser, vamos ganhar essa Copa do Mundo aí. Eu prometi que nós ouviríamos o Ederson, goleiro da equipe do Manchester City. Por mais que pareça estranho, é a primeira vez que o Ederson está convocado neste ano de 2024. Sim, em março ele estava lesionado lá nos amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha. O goleiro titular foi o Bento, da equipe do Atlético Paranaense, ainda era goleiro do Atlético, né? Não tinha se transferido para o Al Nassr. Além do Bento estavam o Rafael do São Paulo e o Léo Jardim do Vasco. Ele que chegou a ser chamado também para a lista da Copa América, mas foi cortado. E aí na Copa América tivemos o Alisson, que foi o goleiro titular, o Bento e também a presença do goleiro Rafael do São Paulo. Agora, em tese, são os 3 goleiros do ciclo. Alisson do Liverpool, o Bento do Al Nassr e o Ederson da equipe do Manchester City. O Ederson fala sobre esse retorno dele à seleção pentacampeã mundial. Especialmente em relação à temporada passada, tive algumas lesões, principalmente a última, né, que foi um pouco mais grave, foi uma fratura perto do globo ocular. Senti muito por perder a reta final com a minha equipe, perder a Copa América com a seleção brasileira, fiquei muito frustrado. Mas a vida do atleta é assim, nós estamos sujeitos a tudo, então estou muito feliz de ter recuperado 100% e estar de volta à seleção. Ederson, com o Fernando Diniz você vinha sendo titular da seleção. Na última Copa América a gente acompanhou aí muito debate sobre o gol. Como é que você imagina que vai ser esse trabalho com o Dorival agora para as eliminatórias?
Bom, vou dar o meu melhor, vou treinar da melhor maneira possível. É claro que a decisão está nas mãos deles, mas aqui na seleção não tem algum jogador que tem cadeira cativa ou vaga garantida. Então acho que entre os 23 convocados todos têm a oportunidade de jogar e tem que trabalhar e mostrar isso. Tá aí, portanto, ouvimos os atletas da seleção brasileira agora. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior, como a gente já trazia, terá 3 atividades com os 23 jogadores convocados. Lembro a lista: Alisson, Ederson e Bento, da equipe do Al Nassr, goleiro que foi cria aqui do Atlético Paranaense, mas agora está na Arábia Saudita. Do lado direito, a presença do Danilo William, foi convocado para a vaga do Ian Couto, que se lesionou. Na zaga, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Marquinhos e Lucas Beraldo. Do lado esquerdo, o Guilherme Arana, da equipe do Atlético Mineiro, e também o Wendel no Porto. No meio de campo, temos as opções do João Gomes e do André, do Wolverhampton. Além deles, o Bruno Guimarães, segundo volante que atua na Premier League. Mais pra frente, o Lucas Paquetá, do West Ham, e o Lucas Moura, do São Paulo. Além desses atletas, temos os homens de frente. O trio do Real Madrid: Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick, Luiz Henrique, Estevão e o Pedro Guilherme, da equipe do Flamengo. Os 23 jogadores já estão à disposição do técnico Dorival Júnior e serão apenas 3 atividades para que a gente tenha, de fato, a definição de qual time entrará em campo na próxima sexta-feira contra a representação do Equador. Sou Marcelo Marinho e, direto de Curitiba, estou te atualizando de todas as informações da maior seleção do planeta na caminhada rumo ao Hexa. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição. Quer ficar por dentro de todas as informações da pentacampeã do mundo, no sonho da 6ª estrela? Botãozinho inscrever-se aqui embaixo, você vai ficar por dentro de todas as informações da nossa seleção. Valeu!